e para sempre eu morarei. Cumprimentamos a todos na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos irmãos aqui e aqueles que na oportunidade, onde quer que se encontrem, nós podemos ter esse tempo juntos no momento da pregação e ensino da palavra de Deus. Deus tem algo para falar conosco hoje à noite, evidentemente. Nós estamos aqui e poderíamos dizer como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Em cada dia da nossa vida, do nosso viver, Deus tem algo para falar conosco. E no Salmo 23, nós estamos já por vários meses desenvolvendo todo o teor e rigor do texto do Salmo 23. Todos os detalhes possíveis nós trabalhamos, recebendo de Deus a compreensão que Ele quer que tenhamos na sua palavra. Ele entregou o Salmo 23 a Davi. Davi escreveu o Salmo 23 há muito tempo, já faz muito tempo, mas tem chegado à nossa geração, aos nossos dias também, a preservação da palavra de Deus. Se alguém porventura tivesse a intenção de eliminar do planeta Terra a nação de Israel, além de que essa condição de eliminação do povo pudesse acontecer, também teria que ser eliminado todo vestígio, traço, sinal de identificação desse povo. E onde é que nós temos um relato histórico do povo de Israel, do povo judeu? Onde nós temos? A Bíblia teria que ser eliminada, a Bíblia, a palavra de Deus. E no entanto, o que é que a Bíblia nos diz de si mesma? Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A Bíblia, a palavra de Deus, é eterna. Nada poderá destruir a palavra de Deus. Como Israel também é uma nação eterna. Israel, nação eterna. A menina dos olhos do Senhor. Falando em Israel, nós toda vez que lemos o Salmo 23, é o Salmo do povo de Israel, dos judeus dos dias do Velho Testamento, e Davi entre eles, o homem segundo o coração de Deus. Coloquemos-nos em pé. Hoje eu menciono o Salmo recitando, gosto de recitar todos os versos, para que com o convívio que nós temos com cada versículo, cada vez que é mencionado, nós vamos uma vez mais nos familiarizando com o texto. É quase difícil você perder de vista aquilo com o qual você convive todos os dias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e na minha versão diz: habitarei na casa do Senhor por longos dias, e habitarei na casa do Senhor, vou usar outra versão, para todo o sempre. E como eu intitulei para a mensagem hoje à noite: e habitarei eternamente com o Senhor. Vamos orar. Graças damos, Senhor Deus,
entendendo a bênção do Senhor sobre nós nesse dia. O Senhor nos deu a vinda para a escola bíblica dominical pela manhã, o aprendizado da palavra do Senhor, o tempo de preparação também para que hoje à noite nos reuníssemos e agora, tendo aberto a palavra do Senhor, rogamos a Deus, fale conosco no ensino, no aprendizado, no entendimento, na compreensão vinda do Senhor para nós, no Salmo 23. Chegamos agora na última declaração deste salmo, tão importante, tão necessária quanto cada uma delas tem sido para nós no estudo deste salmo. Ó Deus, capacita-nos, a nós que estamos aqui e todos aqueles que podem nos acompanhar. Queremos também, ó Deus, colocar no altar do Senhor em oração nesse momento a Maria Júlia, que voltou para os estudos em Jataí, e ela já se encontra lá, e com ela a sua família, dando aquele apoio, aquele incentivo. Oramos, ó Deus, que tenham lá um bom tempo, e um bom retorno da família, creio eu, amanhã. Também colocamos no altar do Senhor o nosso colega de Guaíra, o Jorge, que está aqui em Barreto, já hospitalizado para uma cirurgia que deverá acontecer amanhã. Eu disse a ele que iríamos orar por ele, temos orado, uma vez mais o mencionamos na nossa apresentação dele perante o altar do Senhor. Oramos nesse momento, dando graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos nós aqui, vocês. E habitarei eternamente na presença do Senhor. E habitarei para todo sempre na casa do Senhor. Eu tenho feito com que você nunca tenha, durante o nosso tempo de estudo do Salmo 23, que você perca de vista, principalmente, a primeira afirmação, a primeira declaração do Salmo 23. Até porque essa primeira declaração, essa primeira afirmação, é uma afirmação alegre e ufana. O que é uma afirmação ufana? De alguém que tem jactância, vaidade, de alguém que se orgulha de algo, de alguém triunfante, de alguém jubiloso. É assim a declaração: o Senhor é o meu pastor. É uma declaração, uma afirmação alegre. O salmo começa com essa afirmação, com esta declaração, que é alegre e ufana, feita pelo salmista. Interessante que o salmo também termina com uma declaração, com uma afirmação igualmente positiva e alegre: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vou usar assim do original, essa colocação fica bem melhor para a compreensão nossa. Diante disso, nós temos um quadro é apresentado. Neste quadro, de um âmbito do quadro, ou ângulo, nós temos a ovelha, e no outro lado, o âmbito do quadro, o pastor. Este quadro, que desenvolve na imagem dele todo o rigor, teor e grau do Salmo 23, agora da primeira à última declaração,
mas tem todo o conteúdo do Salmo 23. Esse quadro, o que esse quadro nos mostra? Algo que este quadro nos mostra. Em consideração, duas figuras em foco: a ovelha e o pastor. Esse quadro nos mostra uma ovelha, e nós observamos para essa ovelha dentro do conteúdo do Salmo 23. É ou não é uma ovelha plenamente, completamente satisfeita na sua vida? Essa ovelha tem satisfação na sua vida. Ela está satisfeita, ela está contente. É uma ovelha alegre na sua vida. Não é uma ovelha triste, ainda que poderia ser. Não é uma ovelha aborrecida, é uma ovelha plenamente satisfeita na sua vida. Uma ovelha que está contente com o cuidado que ela recebe. Uma ovelha que está feliz com o pastor que tem. Ela tem este aspecto de estar feliz. Uma ovelha que não tem o menor desejo de modificar a situação que ela desfruta, que ela tem, que ela está vivendo. É uma ovelha que se expressa mais ou menos assim. Ela se expressa assim: nada me fará deixar este lugar. Por que, ovelha, nada te fará deixar este lugar? E a ovelha então, como se ela então pronunciasse em alto e bom som: é maravilhoso. Eu vou pincelando para você este quadro com essa figura, e você vai acompanhando comigo, porque de repente eu vou dizer ponto de chegada, e aí você vai entender o desenrolar que eu estou preparando para você. E o pastor da ovelha? O quadro tem duas figuras, da ovelha e do pastor. Do mesmo modo, existe por parte do pastor uma grande afeição. O pastor tem uma grande devoção pela sua ovelha. Ele olha para a sua ovelha, ou para as suas ovelhas, vem no seu pensamento. Nunca passou pelo pensamento do pastor, vem a observação na sua mente. Nunca passou pela sua mente, nos seus pensamentos, a ideia de desfazer-se de suas ovelhas. Todas elas são importantes. São animais saudáveis, são animais contentes e são animais produtivos. Suas ovelhas são o seu deleite e fonte de lucros. Ele vê assim: satisfação e fonte de lucros. Os laços que os unem são laços tão fortes que são laços, na verdade, eternos. E o que acontece diante desse quadro, dessas duas figuras, a ovelha e o pastor? Nós encontramos quem? Davi. A pessoa, o homem segundo o coração de Deus, que escreve o Salmo 23, da perspectiva, do ponto de vista de uma ovelha. A ovelha, aqui está sendo a abordagem, é algo metafórico, é uma metáfora. Davi escreve o Salmo 23, conforme eu já mencionei, não como pastor de ovelhas que ele foi, mas como uma ovelha, aos cuidados do bom pastor. E assim o salmista Davi, diante dessa consideração desse quadro, de uma ovelha totalmente satisfeita, contente com o seu pastor, tem todo um plano de observações feita no Salmo,
ele então chega um momento na derradeira, nas considerações finais, vem a ele a última frase, a última declaração, com a qual ele vai fechar o Salmo 23: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Como se você então é Davi, mas hoje, no presente momento, eu e você tomamos o lugar de Davi. Eu e você trazemos para nós: eu sou essa ovelha. Você deve ser essa ovelha. Se você é a ovelha do Senhor do Salmo 23, qualquer pessoa que entendeu o plano único e simples de salvação, entende que Jesus Cristo é o único e todo suficiente Salvador. Pode até existir, e de fato existe, muitas religiões, mas só existe um Salvador, um Deus, um Salvador. Pode até haver muitas religiões, amém, mas há um só Salvador, amém, pelo Salvador, o único Salvador, não pelas religiões, que é instrumento da concepção, da imaginação do ser humano, querendo criar caminhos para preencher o vazio do seu coração. Só há um Salvador, o Senhor Jesus. Ele é o seu Salvador. Você tem confessado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Aí você então pertence a alguém. Você é alguém que tem em Jesus o seu pastor, o Senhor. De Deus a Cristo, o Deus de Israel. Nos dias em que Davi escreveu o Salmo, Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, Deus, o pastor de Israel. E agora, já depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, ele mesmo declarou: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E ele se entregou. Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele é o Senhor, amém? Ele é o Senhor, e você é chamado a ser ovelha do pasto do Senhor. Consideremos esse habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu começo com o habitarei. O habitarei. Nós estamos estudando ou não estamos estudando o Salmo 23? Cada palavra no Salmo 23 chama-nos a atenção. A gente quer conviver com cada detalhe do Salmo 23. Não é assim? Aliás, em se observar detalhes, é interessante. Todos os detalhes numa investigação, eles são importantes para que se tenha, no desfecho daquilo que está examinando, uma melhor avaliação do quadro que é feito. Não é assim? Quando você vê alguém trabalhando com investigação, a observação é importante. O verbo habitarei no hebraico tem os seguintes significados possíveis: de habitar, permanecer e assentar. Esse verbo tem uma ideia dentro do Salmo 23 de permanência. Depois de ser conduzidas pelos pastos verdejantes, o texto fala sobre isso, a ovelha, depois que ela foi conduzida pelos pastos verdejantes para águas tranquilas, ela é conduzida pelos vales escuros para as trilhas montanhosas. Depois de alcançar o topo, aliás, ela chega nas mesas, no topo das montanhas. Não para aí o cuidado, a atenção do pastor. Ela tem todo o cuidado necessário
diante de incômodos e parasitas que o pastor lhe condiciona, lhe proporciona, depois de sentir plenamente cuidado e satisfeita, não devemos admirar que a ovelha agora vem expressar: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Diante daquilo que lhe proporciona o pastor, na manifestação da sua presença e agir na vida dessa ovelha, é tão bom estar com ele. Melhor ainda, ficar com ele para sempre. Não quero me separar. Com ele viverei para todo sempre. Se a vida cristã agora, vivendo a vida cristã, debaixo da graça e misericórdia de Deus, numa compreensão tal da pessoa do Senhor Jesus Cristo, já encontramos satisfação, que essa satisfação venha nos acompanhar por toda a eternidade, amém? Por toda a eternidade. Casa do Senhor, de habitarei casa do Senhor. E aí, então eu quero trazer para você um desenvolvimento de casa do Senhor, que nós vamos abordar em 3 compreensões. Eu vou, na verdade, para 3 considerações, que vai trabalhar a nossa compreensão e entendimento à luz da palavra, no conteúdo do Salmo 23. Casa do Senhor. Vamos entender, primeiramente, o que estava na mente de Davi, quando ele diz: e habitarei na casa do Senhor. Em primeiro lugar, tem primeiro, segundo e terceiro. Eu quero que você tenha uma compreensão muito clara dessas três colocações que eu vou apresentar da casa do Senhor. Tanto é que, para que você tenha uma melhor assimilação, eu vou trabalhar hoje apenas a primeira compreensão. Em primeiro lugar, o que estava na mente de Davi quando ele usa essa expressão casa do Senhor. Além dessa que eu vou mencionar hoje, tem mais 2. As outras 2 eu vou apresentar na semana que vem. Portanto, é bem provável possível que nós concluamos na semana que vem o Salmo 23. E aí nós teríamos então um salmo basicamente em 10 meses, período aí de quase um ano, ainda faltando 2 meses para um ano. Casa do Senhor. Em primeiro lugar, a ideia casa do Senhor é uma ideia primária, de primeira, de santuário, templo, igreja ou lugar de reunião do povo de Deus. Quando Davi escreveu o Salmo, ainda não tinha sido construído o templo, mas eles tinham o santuário, que começou lá no Êxodo, quando Deus deu todas as diretrizes necessárias para Moisés, pessoas qualificadas por Deus, levantar o santuário chamado Casa de Deus. A primeira menção, vamos lá então, na Bíblia, a primeira menção que você tem de casa do Senhor, está lá em Êxodo capítulo 23, lá no versículo 19, Êxodo capítulo 23, versículo 19, a primeira menção de casa do Senhor. Eu vou ler só a primeira parte de Êxodo capítulo 23, versículo 19. As festas que os judeus, o povo de Israel, celebravam no Velho Testamento, primícia, tabernáculo, festa das colheitas, enfim, havia o envolvimento de ofertas que eram trazidas à casa do Senhor, que até hoje, num certo sentido, isso acontece quando você, nos cultos, oferta na casa do Senhor. As primícias, os primeiros frutos da terra, trarás
a casa do Senhor. Está vendo a expressão casa do Senhor? Primariamente, isso estava no pensamento de Davi, casa do Senhor, o santuário, onde o povo vinha e apresentava as suas oferendas ao Senhor. Um outro texto, daqui a pouquinho tem aqueles textos que a gente vai parar um pouquinho mais, porque são textos de uma consideração muito forte no coração do salmista, quando ele fala de casa do Senhor. Lá em Josué capítulo 6, versículo 24, eles se preparam, Josué com o seu exército, eles vão derrubar e combater, lutar, destruir Jericó, a primeira cidade da ordem de Deus para Josué, iniciando as batalhas, foi a cidade de Jericó. E diz a palavra de Deus: porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Foram separados e dedicados à casa do Senhor. Foram peças para o santuário, uso exclusivo da casa do Senhor. Prossigamos, já chegando agora mais próximo do tempo de Davi, lá em 1 Samuel, outra menção da casa do Senhor foi quando Ana, lembra de Ana, que na casa do Senhor orou, pedindo que Deus lhe desse um filho, que ela iria consagrar aquele filho para, por todos os dias, estar na casa do Senhor. Ela iria trazer o seu filho, que ainda criança, viria na dedicação dela, seria dedicado, e foi dedicado, Samuel, o nome Samuel pedido ao Senhor. Quando Ana desmamou Samuel, provavelmente com 2 anos de idade, juntamente com o seu marido, ela levou para a casa do Senhor. E o texto diz: e havendo-o, 1 Samuel, capítulo 1, verso 24, e havendo-o desmamado, o levou consigo, e aí tem as ofertas que ela leva, 3 bezerros, tinha recurso, não tinha família? 3 bezerros, e um efa de farinha, um odre de vinho, e os trouxe à casa do Senhor, que estava ali o santuário em Siló, e era o menino ainda criança. Samuel vai para a casa do Senhor, criança, dedicou, levou o filho. De ano em ano ela lhe trazia uma túnica, ela acompanhou o crescimento de Samuel, fazendo-lhe uma bonita túnica, que ela levava de ano em ano para o seu filho, acompanhando o seu desenvolvimento físico, intelectual e evidentemente também espiritual. E Samuel foi de criança a junior, adolescente, jovem, homem na casa de Deus. Compreendia a importância desse lugar e dedicou-se nesse lugar ao Senhor. E depois de Samuel, no livro dos Salmos, sabe qual é a primeira vez no livro dos Salmos que aparece a expressão casa do Senhor? Sabe onde? Desconfia não? Salmo 23, verso 6. No livro dos Salmos, não é a única vez que aparece, evidentemente, mas é a primeira vez, no Salmo 23, verso 6. E habitarei na casa do Senhor. Eu guardo a versão para todos sempre. É a primeira vez no livro dos Salmos que tal expressão é mencionada. Depois tem uma outra mencionada por Davi, já no Salmo 27,
muito preciosa. Uma coisa pedi ao Senhor. Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor, que possa morar na casa do Senhor. Quando, Davi? Ou por quanto tempo você quer morar na casa do Senhor? Todos os dias da minha vida. E qual era a razão dessa empolgação, dessa inquietação de Davi, pedindo ao Senhor, que pudesse morar por todos os dias na casa do Senhor? Ele diz aqui, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ele queria contemplar a beleza, a formosura, a grandeza do Senhor no templo e aprender. É magnífico, impressionante quando Jesus diz, né, para vir a Ele e aprender dele. Aprendizado é algo que vai nos acompanhar a vida toda rumo à eternidade. Agora vemos por espelho e enigma, mas veremos face a face. Um dia compreenderemos tão bem aquilo que durante essa vida, no percurso desse viver, estamos em contínuo aprendizado, aprendendo, recebendo entendimento, recebendo compreensão. Quando nós nascemos analfabetos, não sabemos ler, não sabemos escrever, não sabemos falar. Não é assim? Nasce uma criança, não sabe falar, não sabe ler, mas graças a Deus, quando nasce com a condição da audição, vai aprender a ouvir. Diz que a criança primeiro aprende a sentar, engatinhar, andar, correr, pular, depois sentar e ficar quieto. É um processo. Mas a criança tem um processo de aprendizado. Por isso que a criança pergunta tanto: por que disso? Por que aquilo? Isso aqui. Eu, quando era garoto, verdade, ali pelos 6, 7, eu entrei com 8 na escola, mas com 7 eu já estava ensandecido. Via a hora de entrar na escola. Como que me aborrecia pegar o jornal da época, ou qualquer papel com algo escrito, e não poder entender o que estava naquele papel. Hoje, a gente pega e lê, a não ser que seja chinês, né? Chinês você fica doido, né? O que está escrito? Inglês também, né? Você pega o inglês, o chinês, outra língua. Se bem que alguma coisa a gente arranha em inglês, mas chinês, japonês, somos desprovidos da condição de ler. Mas a criança tem essa empolgação, quer aprender, ela aprende. A Esther, eu lembro que eu estava ensinando para ela todos os livros da Bíblia, todos, são 66, e repete, e ela foi aprendendo, e falava, aí chegou um dia que eu ensinei Apocalipse, e fechamos. Passou uma semana ou duas, ela falou: pai, ensina mais livro da Bíblia para mim. Ensina mais livros. Você parou de ensinar os livros da Bíblia? Eu falei: filha, acabaram-se os livros da Bíblia. Chegamos ao Apocalipse. Aí depois foi o Salmo 23. Com 3 anos de idade, ela já recitava o Salmo 23. A mais velha começou fazendo gravações quando nem sabia ler, então tinha que ouvir. E depois foi para a escola. Graças a Deus nós vivemos num país que escola para todos é algo de grande peso constitucional, sabia disso? Está lá na Constituição, que foi elaborada, uma nova Constituição,
lá em 1988, que tem lá no seu artigo, eu não lembro qual artigo agora, reza na Constituição que o país Brasil, que o governo deve investir em educação para todos. Não só educação, outras necessidades que você tem e é considerada como necessidade fundamental no nosso país. Uma coisa pedir ao Senhor. Tanta coisa as pessoas pedem a Deus, e o salmista pedindo aqui: Senhor, que eu possa morar na tua casa, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Por que salmista, ou por que Davi? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Quando os pais vieram com o menino Jesus a Jerusalém, qual lugar que Jesus melhor empreendeu o investimento do seu tempo? Foi lá no templo, com os doutores, conversando, interrogando-os, a ponto de que os seus pais foram embora, esqueceram onde eles estavam, tratando dos negócios do seu pai. O Salmo 84 nos leva também a uma contemplação de casa, mas aí então entra o aspecto de átrio do Senhor. Mas olha lá, essa ave que nós muitas vezes desprezamos e nos importuna tanto, o pardal. O pardal está em todos os lugares, aparece até no Salmo 84. Olha o pardal nos dias do Velho Testamento. O pardal gosta de um lugar para se abrigar, ele vem na casa, ele pega um lugarzinho na nossa casa, e é um lugarzinho caprichoso que ele vai na nossa casa. Até, Salmo 84, 3, até o pardal encontrou casa, e a andorinha, aí entra a andorinha também, ninho para si, para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aí no verso 4 do Salmo 84, eu estou aqui investigando com você, casa do Senhor. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Era muito salutar, muito importante aqueles momentos que o povo de Israel, nos dias do Velho Testamento, do povo hebreu, do povo judeu, ir ao santuário, ter um tempo no santuário, era muito importante para eles. Tanto é que o Salmo 92, Salmo 92, verso 13 diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, a primeira ideia de casa do Senhor trabalha essa concepção oriunda, proveniente do Velho Testamento. Tem mais uns versículos aqui, ainda no livro dos Salmos. Eu vou até o Novo Testamento com essa questão de casa. Salmo 116, verso 19. Eu já escrevi o meu aqui no meu caderninho, para ficar mais fácil eu mencionar para você, porque se tem uma coisa que não espera ninguém, é relógio. Eu nunca vi o relógio parar, a não ser com Josué, mas foi Deus que parou, o sol e a lua, não foi nem o relógio, foi o sol e a lua. O relógio não para, o relógio não espera, e se para, está com defeito, perdeu a hora, não. Salmo 116, verso 19. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Um lugar de louvor. A casa do Senhor, lugar de adoração, eles adoravam o Senhor, lugar de louvor. Salmo 118, verso 26. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor.
A ideia primária aqui de um lugar, santuário, templo, lugar da reunião do povo de Deus. Tem essa ideia, não é a única. Depois no finalzinho eu vou revelar para você a melhor compreensão da ideia por detrás do habitarei, mas aguarda, vamos chegar lá, mas se nem hoje, semana que vem. E o que dizer do Salmo 122, verso 1? A alegria do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que para alguns seria, se der, eu vou, para o salmista era empolgação. Ele estava empolgado. Poxa, eu vou à casa do Senhor. Impressiona o meu coração, nos dias do pregador Charles Spurgeon. Spurgeon tinha 3 cultos na igreja dele. E havia alguns momentos que ele tinha que pedir: irmãos, vamos dar oportunidade para que aqueles que não vieram nem no primeiro nem no segundo, venham no terceiro. Se você veio no primeiro, no segundo, deixa aqueles que não vieram nem no primeiro culto nem no segundo virem. Era muita gente, uma multidão, uma leva de pessoas vindo, lugares superlotados, o povo vindo para adorar o Senhor. Eu sou de uma época que pessoas caminhavam longas distâncias para chegar à igreja. Aqui eu estou me referindo ao local de reunião do povo de Deus, que nós chamamos casa de Deus. Pessoas que não mediam esforços, caminhavam. E houve uma época que os pregadores não pregavam 1 hora, não, era 2. Aí você fala, nossa, como é que eles aguentavam? Gastava 2, 3 horas para chegar, sentar, cansados que eles estavam. Era gostoso descansar, porque depois tinha o percurso de retorno, e se entregavam deliciosamente a receberem da porção da palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Já tem 40 anos, 40 anos que eu estou frequentando o local de reunião do povo de Deus, que carinhosamente chamamos de casa do Senhor. Não é a minha casa aqui, não é a sua casa, é casa do Senhor. A igreja, que é o corpo, não é o corpo de Cristo. Você é a igreja. Estou até conversando com a minha esposa esse dia. Você é a igreja. Ou será que porventura você já prestou atenção lá no texto de 1 Coríntios capítulo 12? Você não é a igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo. Se você não é a igreja, o que você é no corpo de Cristo? Membro. Vários membros. Se eu pudesse sair daqui, né, filho, estou preso aqui. O seu corpo não tem vários membros, mas o braço sozinho não é um corpo, é? Que corpo estranho se fosse só o braço, não é? O braço é um membro do corpo, mas para ser corpo você ter mais do que um braço, 2 mãos, orelha, pescoço, cabeça é Cristo. A igreja também, você é membro. Essa história, não preciso daquele local de reunião, não, vou ficar na minha casa, eu sou a igreja. Não, você é membro do corpo de Cristo. E o que o corpo, para funcionar corretamente o corpo, não precisa de todos os seus membros? Humanamente falando, o cérebro não entende que falta um dedo, que a pessoa perdeu um dedo. Eu tenho colegas que tomam até remédio,
porque sofrem com isso, em tomar remédio. O cérebro manda comando para aquela área. Tem gente que perdeu o par do braço, tem gente que perdeu as duas pernas. É muito difícil. Então, para que o corpo funcione adequadamente, ele precisa de todos os seus membros envolvidos na sua função específica. Pé é pé, mão é mão. A função da mão é diferente do pé. Você usa o pé para fazer comida? Tem gente que nem comeria comida. Tem um problema sério com o açaí, né? Porque é com os pés, mas deve higienizar esses pés, não é? O pessoal brinca, né? Uva e açaí se amassa com os pés ali no lagar e pisa. Que é uma situação tanto delicada, não é? Casa do Senhor. Evangelho de João, capítulo 2, verso 16, aquele momento que Jesus purifica o templo. Ele fala o quê? Para não fazer da casa do pai dele o quê? Casa de vendas. Ele diz: não façais da casa de meu pai. A ideia ali era o templo. Lá em João 2,16, ele fala com os que vendiam pombos: tirai daqui estes. Ele tinha feito um azorraque, um laço de cordéis, e ele então usa isso: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E há uma outra menção de casa, lá em João 14:2, na casa de meu pai há muitas moradas. Aquele garotinho que no clube de Boas Novas, a língua dele não conseguia falar moradas, então ele dizia assim: na casa de meu pai há muitas namoradas. Ele não conseguia falar morada, mas namoradas ele conseguia falar. Engraçado isso, não é? Ele então falava: na casa de meu pai há muitas namoradas. Não vou nem falar quem que é, porque vai que ele está assistindo, alguém vai contar para ele. Vamos manter na absoluta discrição, não vamos ser discretos, vamos manter a discrição. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, diz o Senhor Jesus: vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha que legal! Para que onde eu estiver, estejais vós também. Está falando com os seus, dos seus daqueles dias, da sua presença aqui, aos seus do momento agora em que nós estamos vivendo. E há também lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, esse eu vou ter que abrir, que eu não coloquei no meu quadro aqui. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Preste atenção, marque bem o que nós estamos falando, para que depois nas três considerações você tenha um entendimento correto por detrás do Salmo 23, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. 1 Timóteo 3,15. Paulo está escrevendo para Timóteo, é a primeira carta. Ele escreve, mas ele tem a intenção o mais depressa possível estar com Timóteo. Era um elo muito grande entre o apóstolo Paulo e o jovem pregador Timóteo, filho espiritual do apóstolo Paulo. Um rapaz de uma dedicação impressionante, surpreendente perante o Senhor. Mas, verso 15 de 1 Timóteo capítulo 3: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade.
Por isso nós chamamos a igreja da casa de Deus. Mas entenda, não é este prédio que é a igreja. A igreja é um elemento vivo. Como eu disse, cada uma aqui é membro formando um corpo. É um organismo e uma organização. O prédio, o ambiente onde nós estamos, ele é apenas o lugar, o local da reunião da igreja. Não é a igreja, o prédio não é a igreja. A igreja é o povo de Deus. O povo de Deus. Membros individuais formando o corpo do qual Cristo é o cabeça. Esse é um mistério que o apóstolo Paulo teve a incumbência, a responsabilidade, encargo da revelação de colocar na palavra de Deus. Porque essa revelação vem e é dada ao apóstolo Paulo, um mistério revelado à igreja, a época da igreja, esse tempo que ainda nós estamos tendo, e depois teremos o momento em que Cristo, que é o noivo da igreja, virá como noivo, não é como juiz nesse primeiro estágio da vinda dele, ele vem como noivo, e vai acontecer então o casamento de Cristo e a igreja. Aquela ideia de se casamento fosse bom, até Jesus teria casado. Ele vai casar-se. Ele é o noivo, a noiva é a igreja, aguardando o noivo. Nos dias do Novo Testamento, não é nem Velho Testamento aqui, nos dias do ministério público de Cristo, ele falou da parábola, e mesmo no Velho Testamento, da parábola das 10 virgens, que estavam aguardando a chegada do noivo, elas precisavam de azeite, estarem preparadas, prontas para quando o noivo chegasse. Na nossa cultura, é o contrário. O rapaz, o noivo espera a noiva, mas na cultura do povo hebreu, do povo judeu, era diferente da nossa cultura, não é? Quando é que o noivo sabe que a noiva chegou na nossa cultura? Nem sempre. Só quando a noiva chega mesmo. Eu fui no casamento, tocou a marcha nupcial 3 ou 4 vezes, a ponto do noivo já estar descabelando, né? Cadê a minha noiva? Porque eu vou falar a verdade para você, casamento, a pessoa que está casando fica apreensiva. Vai que a minha noiva, sumiram com a minha noiva, raptaram a minha noiva, desapareceram com a minha noiva. A pessoa fica, o noivo lá, tocaram a marcha, erraram, 1, 2, 3. O pessoal que ficou em pé na primeira, na segunda, na terceira, quando chegou o momento para valer, só quando a noiva realmente apareceu, eles ficaram em pé. Quando tocaram a marcha, o pessoal ficou sentado. Vou, não vou, vou, não vou. Aí a noiva apareceu, aí o pessoal ficou em pé e todo mundo olhava para o noivo, né? Isso, agora você vai se acalmar. Está aí a sua noiva, o casamento vai acontecer. Faz tanto tempo que isso aconteceu, já tem filho adolescente, não é? Quem conhece quem eu estou falando sabe disso. Um fato que eu vou já deixar com você de hoje para a semana que vem, é que essa consideração nossa, primeira, de casa do Senhor, ela tem o seu peso, tem o seu valor, mas devemos entender e lembrar que o salmista, ao escrever do ponto de vista da ovelha, ele está meditando sobre as atividades anual do rebanho, ele vai recontar. Então ele vai observando as atividades anual do rebanho e contando. Então esse habitarei da casa do Senhor. Em segundo lugar, tem uma ideia que eu vou então colocar para você a semana que vem. E também a terceira
consideração, e aí nós então estaremos das 3 fazendo a menção daquela que melhor enquadra para nós no texto do Salmo 23, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Mas tem sim, a princípio, a primeira ideia de santuário, templo, local de reunião do povo de Deus, a casa do Senhor. Tanto é que a igreja é chamada de casa de Deus. A coluna e firmeza, a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Até tivemos com o pastor Augusto, quando ele pregou no aniversário da igreja, falando sobre isto. Nós vamos agora nos colocar em pé. Tá vendo? Só tinha que dividir, olha, só para a primeira foi o nosso tempo de hoje. Eu passei a semana toda. Vai dar para a gente fechar domingo? Não dá, e não deu. Semana que vem temos que chegar a essa condição, senão nós teríamos uma semana a mais, mas eu creio que vai dar para a gente, na semana que vem, fazer a segunda e terceira consideração, para nossa compreensão da casa do Senhor, e fechando ali também com para todo o sempre. E você deve ser alguém se preparando. Entenda, o seu lugar aqui no planeta Terra agora, você é um peregrino, você é alguém de passagem. O apóstolo Paulo deixou claro lá em Filipenses, capítulo 3, lá para a altura do verso 20, que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que ressuscitará o nosso corpo para ser conforme o seu corpo glorioso. Nós estamos aqui de passagem, é uma breve, nós chamamos de breve preparação para a eternidade. Não é por obras que você chegará ao céu. A salvação é pela graça, por meio da fé, mas as boas obras são as que Deus preparou para que nelas andássemos, são importantes. Então a obra hoje que você realiza, não para merecer o céu, mas como galardão que você vai depositar perante os pés do Senhor Jesus. Estamos construindo obras ou de ouro, prata, pedras preciosas que, sendo provadas pelo fogo, irão permanecer, ou obras de feno, palha e madeira que não suportarão o fogo e serão desfeitas, sofrerão o detrimento, a perda. Mas diz o texto: o tal será salvo, todavia, pelo Senhor. Não fazemos obras para a salvação, mas somos chamados às boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então há um exercício, há um envolvimento na sua vida diante de Deus, que Deus quer funcionar no seio da igreja de Jesus Cristo. A igreja deve ser uma igreja avante, uma igreja que trabalha, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Devemos ser firmes e constantes, firmes e manter a constância. Tem muita gente que começa animado e tal, e vai e de repente perde a constância. Devemos ir até o fim, devemos buscar isso diante do Senhor. Não sei a sua vida, o seu relacionamento com o Senhor, mas pode perguntar para o Senhor, não tenha medo não. Senhor, o que o Senhor quer de mim? É bom fazer essa pergunta. Qual é o teu propósito na minha vida? O que o Senhor tem para mim? No que e através do que o Senhor quer me usar? 40 anos atrás, eu estava com 13 anos, eu ouvia pregações, eu estudava na escola dominical, eu frequentava a igreja, eu sempre morei perto da igreja, a igreja mudou, antes da igreja mudar eu já tinha mudado,
ia para os cultos. Tinha os adolescentes, os jovens depois, da minha época. Eu fui para acampamentos, eu conheci outros jovens, eu conheci outras pessoas, eu conheci pessoas de outra cidade, eu casei com alguém de outra cidade. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim? Por quê? Porque você não será ovelha satisfeita, contente, se você não tiver debaixo do cuidado, da direção, do agir do bom pastor, cuidando de você. Durante todo o tempo, a sua vida passa por cada situação. Há uma necessidade dos pastos verdejantes que não ocorre por acaso, tem que ser preparado. Águas tranquilas, refrigério quando a ovelha se alimenta, deita na posição errada, comprime a bolsa ruminante, fica virada, não consegue desvirar-se, precisa do refrigério, do auxílio do pastor. Quando vai pelo vale, precisa da companhia do pastor. Quando está no alto da montanha, parece que tudo é maravilha, tem problemas, precisa do pastor. Em todo momento, chega num ponto que ele vai dizer: eu quero habitar com esse pastor para todo sempre. A coisa está boa agora, que continue boa por todo sempre. Vamos orar, coloquemos-nos em pé. Pai de todo poder e autoridade, a Tua palavra dá luz, dá entendimento aos simples na exposição da mesma. Agradecemos por cada etapa que concluímos do ensino, da apresentação do Salmo 23. Temos compartilhado daquilo que temos aprendido, daquilo que o Senhor tem trazido ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Oramos para que o nosso povo e aqueles que estão nos acompanhando sejam abençoados com o estudo da palavra no Salmo 23. Ó Deus, abençoa-nos e que na próxima semana o Senhor nos concedendo esse tempo, que possamos então chegar à conclusão dessa última declaração alegre, ousada do salmista. Tão alegre, tão ousada quanto a primeira. No mesmo teor, na mesma força de expressão que o salmo começa, ele termina. E nós estamos trazendo para a nossa compreensão a importância das expressões ocorridas neste salmo. Abençoa o nosso povo, ó Deus. Alguns irmãos estão doentes, outros viajando. Seja com cada um, ó Deus, e seja com aqueles que estão se apresentando perante o Senhor e vão dedicar suas vidas ao Senhor, como nunca antes tiveram tal ousadia perante o Senhor. Coloca a tua mão de autoridade e poder, Senhor. Ó Pai bendito e eterno, que retornemos agora para os nossos lares, que aqui estão, na alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, que sempre possamos regozijar no Senhor, que a nossa satisfação esteja no Senhor, que possamos não olhar as circunstâncias, mas olhar para o Senhor. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.